Capítulo 2. Das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Artigo 91. Os legitimados de que trata o artigo 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. Artigo 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. Artigo 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Local. Inciso 1º. No fórum do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local. Inciso 2º. No fórum da capital, do Estado ou do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se-lhe as regras do Código de Processo Civil, aos casos de competência concorrente. Artigo 94. Proposta a ação. Será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Artigo 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Artigo 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o artigo 82. Artigo 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. Parágrafo 1º. A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. Parágrafo 2º. É competente para a execução o juízo, inciso 1, da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual. Inciso 2, da ação condenatória, quando coletiva a execução. Artigo 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei nº 7.347, indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, será sustada enquanto pendentes de decisão do segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestadamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas. Artigo 100. Decorrido o prazo de 1 ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei 7.347. Capítulo 3. Das ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Artigo 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos capítulos 1º e 2º deste título, serão observadas as seguintes normas. Inciso 1. A ação pode ser proposta no domicílio do autor. Segundo, o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação
indenização diretamente contra segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. Artigo 102. Os legitimados a agir na forma deste Código poderão propor ação visando compelir o poder público competente a proibir em todo o território nacional a produção, divulgação, distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ao perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal. Capítulo 4 da coisa julgada. Artigo 103. Nas ações coletivas de que trata esse Código, a sentença fará coisa julgada. Inciso 1. Erga omnes. Exceto se a pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso 1 do parágrafo único do artigo 81. Inciso 2. Ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo único do artigo 81. Inciso 3. Erga omnes. Apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso 3 do parágrafo único do artigo 81. Parágrafo 1º. Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos 1º e 2º não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 3, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo com litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. Parágrafo 3º. Os efeitos da coisa julgada de que cuida o artigo 16, combinado com o artigo 13 da Lei 7.347, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista nesse Código, mas se procedente ao pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos do artigo 96 a 99. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. Artigo 104. As ações coletivas previstas nos incisos 1º e 2º e do parágrafo único do artigo 81 não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes, a que aludem os incisos 2º e 3º do artigo anterior, não beneficiarão aos autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Da conciliação do superendividamento. Artigo 104-A. A requerimento do consumidor, superendividado, pessoa natural, o juiz pode instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no artigo 54-A deste Código, no qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial nos termos da regulamentação e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Parágrafo 1º. Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Parágrafo 2º. O não comparecimento justificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir a audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão
da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos de mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Parágrafo 3º. No caso de conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. Parágrafo 4º. Constarão do plano de pagamento referido no parágrafo 3º deste artigo. Inciso 1. Medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida. Inciso 2. Referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso. Inciso 3. Data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de banco de dados e de cadastros de inadimplentes. Inciso 4. Condicionamento de seus efeitos à abstenção pelo consumidor de condutas que importem o agravamento de sua situação de superendividamento. Parágrafo 5. O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Artigo 104b. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Parágrafo 1º. Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. Parágrafo 2º. No prazo de 15 dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. Parágrafo 3º. O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. Parágrafo 4º. O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no artigo 104-A deste Código, e no máximo 5 anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Artigo 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas nos moldes do artigo 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. Parágrafo 1º. Em caso de conciliação administrativa, para prevenir o superendividamento do consumidor, pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover nas reclamações individuais audiência global de conciliação
com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. Parágrafo 2º. O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor, pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção pelo consumidor de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas. Título 4 do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Artigo 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor. Artigo 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional do Direito Econômico, o órgão federal que venha substituí-lo é o organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe, inciso 1, planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a Política Nacional de Proteção ao Consumidor. Inciso 2, receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado. Inciso 3, prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias. Inciso 4, informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação. Inciso 5, solicitar à Polícia Judiciária a instauração de inquérito policial para apreciação de delito contra consumidores nos termos de legislação vigente. Inciso 6, representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições. Inciso 7, levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores. Inciso 8, solicitar ao concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços. Inciso 9, incentivar, inclusive, com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor, pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais. Inciso 13, desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica. Título 5 da Convenção Coletiva de Consumo. Artigo 107. As entidades civis de consumidores e associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como a reclamação e composição de conflito de consumo. Parágrafo 1º. A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos. Parágrafo 2º. A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias. Parágrafo 3º. Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento. Título 6. Disposições finais. Artigo 110. Acrescente-se o seguinte inciso 4 ao artigo 1º da Lei 7.347. Inciso 4. A qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Artigo 111. O inciso 2º do artigo 5º da Lei 7.347 passa a ter a seguinte redação. Inciso 2º. Inclua entre suas finalidades institucionais
a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Artigo 112. O parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 7.347 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Artigo 113. Acrescente-se os seguintes: parágrafo 4º, 5º e 6º ao artigo 5º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Parágrafo 4º. O requisito de pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou características do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Parágrafo 5º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 6º. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de lei, conduta e as exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Artigo 114. O artigo 15 da Lei 7.347 passa a ter a seguinte redação. Artigo 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado de sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Artigo 115. Suprime-se o caput do artigo 17 da Lei 7.347, passando ao parágrafo único a constituir o caput, com a seguinte redação. Artigo 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao decúplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 116. Dê-se a seguinte redação ao artigo 18 da Lei 7.347. Artigo 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, e honorários do advogado, custas e despesas processuais. Artigo 117. Acrescente-se à Lei nº 7.347 o seguinte dispositivo, enumerando-se os seguintes. Artigo 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível os dispositivos do título 3 da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 18. Este Código entra em vigor dentro de 180 dias a contar de sua publicação. Artigo 119. Revogam-se as disposições em contrário.